Fala, pessoal! Tudo bem? E aí? Sou a Elis. Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso RHF Talk e vocês devem estar percebendo que algo diferente está acontecendo aqui. Por que que a Elis está sozinha? Não, eu não estou sozinha. Na realidade, nós estamos encerrando a nossa primeira temporada do RHF Talk. Vai começar a nossa segunda temporada. E para fecharmos, né, esse ciclo com chave de ouro, nada melhor do que entrevistar, conversar com ela, que é a mulher por trás da RHF. A inspiração, a ideia, a fundadora, que é a nossa Renata Freires. Bem-vinda! Obrigada, que honra, meu Deus. Quando veio a ideia, né, fiquei muito feliz. Acho que é importante eles conhecerem um pouco da Renata, né? Exatamente. A Renata mãe, a Renata esposa, a Renata ser humano. Isso. A Renata frágil, né? Então, Exatamente. Acho que vai ser legal. Até porque nós temos uma pessoa por trás da grandiosidade, que é a marca. Todo mundo já sabe, né, da potência, que é a RHF Talentos. Mas por trás dessa potência existe uma outra potência, que é quem guia, que é quem idealiza. E é muito importante a gente saber como que essa pessoa começou. A gente sabe que tudo começa no nascimento, né, gente? Mas Renata tem uma trajetória muito linda, né? Passou por vários desafios que te moldaram para ser o que você é hoje. E a gente gostaria de te ouvir. Então, o microfone é teu. Conte um pouquinho para nós. Obrigada, Elissa. Sabe que é um prazer trabalhar com você, ser sua amiga. Fala que nós somos irmãs de alma, Sempre. Né? E quem é a Renata, né? Renata é uma menina que nasceu em Curitiba, em 21 de novembro de 77, Ei! Então semana que vem, Nível! Completo 48 anos. Hoje sou casada, tenho 3 filhos. Na verdade, 4, né? Infelizmente, perdi uma pela prematuridade. Sim. E, então, considero, né, que eu tenho 4 Sim. filhos. E nasci aqui em Curitiba, de uma família muito simples. Meu pai e minha mãe, não sei o que eles faziam, mas minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci, então eu era uma criança. Nossa, bem novinha. 16 anos. Meu pai, acredito que estava com 20 anos na época. Uhum. E eu lembro que minha mãe me contou assim que passavam, eles fugiram para se casar, aquela história toda. E eu sou a filha mais velha, Sim. de 3 irmãos. Tenho um irmão 1 ano e meio mais novo que eu e uma irmã 10 anos mais nova. Então cresci numa infância muito simples, muito difícil. Tenho poucas memórias afetivas no sentido de conforto, mas eu tenho memórias de uma família muito honesta, todos eles funcionários públicos. Lembro quando minha mãe ainda trabalhava como doméstica e passou num concurso público e começou a trabalhar. Então eu venho de uma educação assim, estudar até o 2º grau, prestar concurso e trabalhar. Sim. Né? Então eu falo que a base do trabalho eles me deram. Sempre muito honestos nesse sentido, muito responsáveis. Trabalho e honestidade são meus pilares. Valores matrizes. Sim. Ficou enraizado na sua matriz. Sim. Então isso eu sempre tive. Com 14 anos de idade, eu lembro que eu fui procurar o meu primeiro emprego, fui trabalhar num supermercado como repositora, aqui na Praça Rui Barbosa. E por quê com 14 anos? Você que quis? Eu que quis. Uhum. Na verdade, desde pequena eu sempre ajudava a cuidar de um filho de uma vizinha, ou ajudava uma tia a limpar uma casa, para ganhar um dinheirinho e tal. E daí, quando eu completei 14 anos, eu sabia que eu podia já conseguir uma oportunidade de trabalho. Legal. E eu lembro que minha tia conhecia o dono desse supermercado na época, e aí ele falou, tem um trabalho para minha sobrinha, me levou lá e deu certo. Uhum. E eu entrei, trabalhava das 8 às 8 da noite, eu lembro que eu fiquei com a parte de frios ali, e trabalhei durante as minhas férias. Quando eu volto
volto às aulas, eu sou demitida porque eu não podia mais ficar até 8 horas da noite. Entendi. E ali eu continuei, morava na época com uma tia minha, meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade. Eu falo que foi a primeira fase difícil da minha vida. Sim. Porque a minha mãe era tudo para mim, né? Minha mãe era a minha base, a que cuidava, que cozinhava, e de repente a minha mãe sai de casa. Entendi. E quando ela sai de casa, eu, meu irmão, meu pai e minha irmãzinha de 1 ano e meio. Nossa. Que eu tinha um apego com ela, assim, ela era o xodózinho, meu xodózinho. Né? O bibelô. E eu passaram-se alguns meses, assim, que ela saiu de casa, nós queríamos ficar com ela, porque apesar do meu pai ser um homem ok, ele não era um homem muito carinhoso, muito presente. Então ele era aquele homem que trabalhava, saía do trabalho, passava no bar, jogava umas partidas de sinuca, tomava as cachaçinhas dele lá e vinha para casa. Entendi. Aí eu tenho memórias dele chegando em casa, minha mãe esquentando o jantar para ele, levando na cama, ele comia e dormia. Então a gente não tinha momentos de família, assim, de almoço, de jantar, de aquele pai presente que chegava do trabalho, brincava, isso eu não tenho nenhuma memória. Aquele que trabalhava e colocava comida na mesa. Ok, Tá. Ela não, ela era a mãe que cuidava. Apesar dela não ter aquele lado do brincar com a gente, ela era aquela mãe que cuidava. Então, quando ela sai de casa, para mim foi muito difícil. Eu lembro que por muito tempo eu contava essa história completa para todo mundo, assim. Por quê? Qual que foi a minha maior decepção quando ela entregou a guarda pro meu pai? Ali foi a minha maior decepção. E eu comecei a ajudar meu pai. E ali eu lembro que eu já tinha ambição. Porque eu lembro que era tudo muito simples na minha casa. Eu falava assim, pai, vamos comprar um fogão novo, a gente parcela. Olha só. Só que ele não focava nessas coisas. Meu pai sempre foi homem do fiado, então tinha conta nas banquinhas, nas vendinhas. Nas vendinhas. Aí ele recebia o salário e ia lá, pagava a conta daquele mês. E eu sempre admirava a minha avó, porque a minha avó fazia compra no supermercado, enchia o carrinho. E na minha casa nunca tinha. Não tive uma infância de fartura, era arroz, feijão, uma proteína e uma saladinha, né? Sim. Então eu lembro assim da lata de leite condensado na porta da geladeira furada, que às vezes eu ia lá e pegava um pouquinho. Ou eu e meu irmão, a gente adorava omelete, a gente pegava o ovo, colocava farinha de mandioca para crescer. Porque às vezes tinha 2 ovos na geladeira. Então não veio, assim, refrigerante era só final de semana. Roupa, eu tinha uma roupa legal, né, que era mais ou menos, para o final de semana. Sim. Então eu não venho de fartura, né? E eu lembro que eu admirava minha avó. Mas era o que tinha naquele momento. Sim. Lembro de um ano novo muito difícil que a gente passou comendo pipoca com café. Nossa. Porque o meu pai não cozinhava, eu também não. Você tinha quantos anos, você lembra? 11, 12. Tá. Porque minha mãe saiu de casa, eu tinha 11. Certo. E a minha mãe some, assim. Minha mãe vai viajar. Não sei para onde minha mãe foi na época, soube que ela foi para Bahia, conheceu umas pessoas. Ela era nova, né? Hoje eu tenho esse entendimento. Ela tinha só 28 anos de idade, me teve com 16, tinha só 28 e descobriu o mundo. Sabe aquela saiu né? do casulo. Do casulo e descobriu o mundo. E aí naquele momento não pensou mais em nada. E o meu pai ficou com a gente naquelas dificuldades que ele tinha. E eu fiquei com ele até os 13 anos. Mas ele sempre me culpava pela separação. Por quê? Porque eu era a filha mais velha, sempre muito desenvolta. Isso eu consigo me ver lá atrás. Eu sempre fui uma menina muito desenvolta. Assim. Apesar de tímida, muito tímida, eu era uma menina muito inteligente, né? Então a minha mãe falava assim, se você contar pro seu pai que eu saí, porque ele viajava a trabalho, às vezes ele pegava uma obra, ele era eletricista encanador, então pegava uma obra no interior do Paraná, ficava uma semana fora. E ela ficava com a gente em casa, então ela saía. Entendi. Até lá eu não sabia que a minha mãe tinha problema com o alcoolismo. Então minha mãe saía e falava assim, se você contar que eu saí, eu vou me separar. Então eu não contava. Então quando ele soube disso, ele terceirizava essa culpa para mim. Porque a dor da separação foi para todos nós. Meus irmãos, meu pai. Enfim, com 13 anos, como eu já tinha, às vezes, algumas divergências familiares, e eu ia... Como eu era só a neta mais velha, eu era o xodó da família, sempre que dava uma discussão na minha casa, eu ia por causa da minha avó.
que era o lugar que eu me senti, que Seu eu adorava. refúgio ali. Uhum. E aí, com 13 anos, eu lembro de uma discussão que teve, eu falei, eu não quero mais morar com você, eu quero morar com a minha avó. E isso foi muito dolorido pra mim, porque eu me separei da minha irmã. Uhum. E eu lembro que eu tinha crises de choro, assim, repentinas. Então, acho que foi a primeira fase mais difícil. Passaram esse período, 13 anos, morei com a minha avó. Com 13 anos de idade, minha tia foi para Balneário Camboriú a trabalho. Uhum. E falou, você não quer ir comigo para cuidar dos meus... Eu falei, quero, eu vou. E lá, com 14 anos, eu fui pela primeira vez na balada. Eu falei, meu Deus, eu me alucinei com aquilo. Que mundo é esse? Que lugar legal, que não sei o quê. E eu fiz uma grande amiga lá na época, que eu lembro que a gente ficou 1 ano em Balneário Camboriú. Sim. Quando a gente volta para Curitiba, o meu coração fica em Balneário Camboriú. Porque eu deixei uma amiga lá, que tinha uma família estruturada, né? E eu lembro que a gente trocava cartas, na época de cartas. Aí ela falou, vem passear aqui. Eu falei, não tenho dinheiro, como é que eu vou? Eu lembro que eu prestei um dinheiro da vizinha e fui passear na casa dela. E lá eu fiquei um final de semana e na segunda-feira eu falei, eu não vou mais ir embora. Ela falou, você tá louca? Você tem 14 anos, como é que você vai ficar aqui? Minha mãe não tem como condições de te assumir. Uhum. Veja que eu já era uma pessoa com zero respaldo familiar. Meu pai tava nem aí pra mim, minha mãe mais uma pessoa de atitude. De atitude. Uma pessoa de atitude. Já tinha atitude. Uhum. E lá eu fiquei. Passei... Daí fiquei um tempo na casa dessa amiga, daí fui pra casa da irmã dela, daí fui pra casa de uma outra amiga, até que eu falei, ai não, arrumei trabalho numa padaria, e eu falei, não quero isso pra mim não, vou voltar pra casa da minha avó, porque ao mesmo tempo muito imatura, eu tinha 15 para 16 anos, então muito imatura, volto pra Curitiba com 16, fico aqui até 17, com 17 vou passear na casa de uma amiga, em Campinas, ela estava estudando lá, chego lá, faço o quê? Falo que eu não vou mais embora. Por quê? Porque eu vou pra balada e conheço o meu primeiro marido, né? No qual eu falei, bom, acho que é aqui que eu vou ficar. Porque eu não tinha muito rumo. Sim. E eu falava assim, eu arrumo emprego em qualquer lugar, divido apartamento. Eu não tinha medo, nunca tive medo. Acho que por isso que eu não tenho medo. É verdade. Toda essa história da RHF. Então esse medo nunca existiu. E aí eu fico lá, começo a namorar e me caso com 18 anos. Muito nova, né? Mas depois eu entendi o porquê que eu fiquei 25 anos num casamento que não posso dizer que foi 100% ruim, mas era um casamento que eu não me sentia 100% feliz. Sim. Posso dizer que eu nunca me senti 100% feliz. Porque desde o início não era aquele perfil de pessoa que eu queria ter do meu lado. O que eu queria ter do meu lado? O pai que eu não tive. Sim. Ser cuidada, ser admirada, ser respeitada. Protegida. Então, desde o começo eu não tive. Mas, ao mesmo tempo, a vida até ali estava me ensinando o quê? Você tem que aceitar aquilo que te é apresentado. Porque qualquer coisa era melhor do que o que eu tinha. Sim. Então, eu fui ficando. E eu lembro que eu fiquei rapidamente, já fui morar junto, enfim. 6 anos depois oficializo o casamento. Mas desde o início eu queria ter filhos. Por que eu queria ter filhos? Porque eu precisava preencher um vazio que eu sentia isso. Eu falava assim, o dia que eu tiver filho, nunca mais eu vou ser sozinha. Olha o pensamento que eu tinha lá com 21, 22 anos. Mas a outra pessoa não queria ter filhos. E aí, ao mesmo tempo, descubro ali um problema fisiológico, né, de filhos naturais. Então, a probabilidade de ter filho naturalmente era muito pequena. E o sonho de ser mãe, então, fica ali guardadinho. E eu continuo vivendo minha vida, trabalhando. Começo a empreender com 19 anos. Como que eu começo a empreender? Na verdade, voltando só um pouquinho, nesse período que eu saio para ir embora para Balneário Camboriú, eu paro de estudar. Então, eu não termino o 2º grau. Quando eu conheço essa pessoa e começo o relacionamento e tal, a primeira coisa é que você precisa voltar a estudar. Então, eu corro fazer um supletivo para terminar meu 2º grau. Sim. E eu termino o supletivo, ele fala, agora você vai prestar vestibular. Não, mas eu não sei o que eu quero fazer. Eu tinha 20 anos. Não sei o que eu quero fazer ainda, a gente tem a empresa, vamos... Não, vai fazer administração então. E aí eu começo a fazer administração.
Falo que eu caio de gaiato na administração sem saber, né, o que estava por vir. E, paralelamente, ele sempre uma pessoa muito inquieta. Vem a história do tal disquete, quem quiser ver, tá lá num outro podcast que eu gravei. E a gente começa a ver, porque começa a nascer internet, computadores, não sei o quê, e nasce a ideia do tal disquete. E eu sempre fui uma pessoa que você me convidasse para fazer, preciso de uma mudança, você me ajuda? Vamos fazer uma obra aqui, eu não sei fazer, você me ensina, eu faço. Então, tudo que se propunha fazer, eu dava as mãos e eu era de dar a mão e fazer. E aí eu lembro que a gente começou a vender o tal do disquete, então fazia um anúncio, falava, quer trabalhar em casa? Aprenda a atender empresas, fazer mala direta, tinha um monte de dicas lá. E na época estava saindo esse boom de computador, então começamos a vender. Eu falo que ali foi o início da minha trajetória na área de RH. Uhum. Então, o que a Renata era? Uma menina que trabalhava na sua empresa, né, tinha ali a sua faculdade e seguia a vida. Mas, ao mesmo tempo, sempre faltava algo para mim. Faltava um porquê, um propósito. Faltava. Uhum. Porque eu não me sentia feliz. Eu não me sentia feliz naquilo que eu vivia. Sim. Tanto que, quando eu tinha 26 anos de idade, que eu perdi o meu pai. E aí foi a minha segunda grande perda. Porque eu lembro que todas as vezes que eu tentava me reaproximar do meu pai pós-divórcio, nós não tinha uma ligação. Então, ele bebia, ele sempre me cutucava de alguma coisa. Meu pai era sempre um cara de cutucar a gente, assim. Sim. E eu dei uma afastada dele. E aí, eu tive um sonho que ele tinha falecido e eu decidi ir atrás. E aí, quando a gente se reaproxima, veio o câncer. Olha só. Descobre um câncer no estômago. E ele faz a cirurgia, ficou 1 ano sem o órgão, né? E aí eu perdi meu pai. E ali foi um baque, foi uma dor que eu nunca tinha sentido antes, assim. Sim. Mas passou ali a terapia, me ajudou muito, superei a perda do meu pai, enfim, aí continuei. E aí veio a primeira empresa, quando o disquete começa a não vender mais, que foi um boom, daqui a pouco você começa a fazer os mesmos anúncios. E aí eu lembro que um colaborador que nós tínhamos falou, por que vocês não trabalham com pessoas, fazendo contrato de recolocação? Eu falei, gente, mas eu nem sei fazer isso, né? Só que daí a gente vai contratando, eu lembro que eu contratei uma psicóloga que se tornou uma grande amiga minha, e as pessoas foram, a Fabi, que hoje é minha amiga, né? E as pessoas foram nos ensinando coisas ali, Sim. né? E aí eu fui me desenvolvendo. Então, termino a faculdade, faço minha pós-gestão de pessoas. E eu falo que ali foi minha grande escola profissional e pessoal também. Porque ali eu aprendi a lidar com todo tipo de gente. Gente do bem, gente do mal, gente que terceirizava a culpa, gente que elogiava, gente que cobrava muito. E ali eu fui desafiada muitas vezes a fazer coisas que eu não sabia. Mas ali eu aprendi a escrever, ali eu aprendi a ler um e-mail e responder e prestar atenção naquilo que eu queria falar com a pessoa escrevendo. Então eu falo, foi uma escola, mas ao mesmo tempo eu ainda não feliz. Eu tinha meu coração aqui em Curitiba, eu queria muito voltar para cá. Nessa época você estava em Campinas. Eu sempre tive meu coração em Curitiba, assim, tanto que eu vinha 3, 4 vezes por ano visitar minha família. Sempre fui como eu sou a neta mais velha, eu sempre fui a referência deles. Sim. De um modo geral. Então, a que dava mais suporte para os avós, a que dava mais suporte para a mãe. E aí vem também nesse período, né, a descoberta do alcoolismo da minha mãe. Somente nessa época que você tomou ciência? A partir dos meus 21, 22, que eu comecei. Porque daí ela volta para casa, vai morar no litoral do Paraná, passa a cuidar do meu sobrinho, que é filho da minha irmã, meu sobrinho mais velho, e aí eu começo a ter uma proximidade maior com ela de novo. Mas eu começo a vir para Curitiba passear, vou ficar na casa dela, né, vou morar com ela, enfim, morei com ela um período da minha adolescência, essa parte eu não contei, então quando tem a separação, eu volto, naquele período de 16 anos, eu moro com ela um período. Entendi. Ela já estava casada com uma outra pessoa.
eu tive uma mãe que eu admirei muito até os meus 11 anos de idade. Mas depois que eu comecei a entender muitas coisas, eu fui só me decepcionando. Porque eu queria que ela me desse. Depois de adulta, eu entendi que ela não tinha para me dar. Mas durante aquele período, foi muito dolorido para mim. Porque eu queria que ela me entregasse aquilo que ela não tinha. Sim, até porque é o que a gente idealiza, né? E quando a gente é criança, na realidade, a gente realmente não tem entendimento. E depois... E a mãe é o nosso porto seguro. Vem a idealização. Eu consigo sentir, de falar dela, a falta que eu sentia. Sim. Do abraço, do cuidado, sabe? Então, quando eu descubro que ela tem esse problema, eu tentava ajudá-la de alguma forma. Ou ficando mais próxima, ligando mais vezes. Eu tinha muita decepção quando eu ligava e ela tinha bebido. E o que foi se criando dentro da minha família de um modo geral? Uma referência, no sentido assim, de próxima. Eu que reunia para o Natal, eu que chegava e fazia ceia de Natal. Aquilo que você não teve, você querendo proporcionar para quase todos eles, assim. E a mãe, eu fui me aproximando mais dela, mas eu acabei, pelo menos era a leitura que eu fazia, que quando você, eu ouvia também da família, quando você está, ela é diferente. Entendi. Quando você está perto, ela fica diferente. Então, ela não era ela comigo. Entendi. Porque com o meu amadurecimento, eu fui desenvolvendo uma forma de fazer a leitura das coisas, de puxar muito ela, né, para comportamentos que eu achava que fazia mal para ela. Sim. Né? E acho que ela aprendeu muito comigo, eu aprendi muito com ela, mas eu e minha mãe sempre tivemos um relacionamento truncado. Ela sempre me elogiava muito, no sentido assim, você é a filha que me entende, os seus filhos não são interesseiros, gostam de mim, porque uma coisa que eu sempre ensino para os meus filhos, ensinei até aqui, é que independente de qualquer condição financeira, a gente tem que gostar das pessoas como elas são. Sim. Né? E eu acho que esses valores eu tenho conseguido passar para eles. Bom, perco meu pai, sigo na empresa. Quando 2005 já começa a dar muito indício que o negócio estava indo muito mal. Muito mal. E o que se conquistou financeiramente dessa empresa? Uma casa. Uma casa que foi conquistada ali com muito suor. E eu já, de novo com a minha coragem, já dou a dica, né? Vamos vender a casa e vamos recomeçar o projeto RHF, que já estava nascendo de uma ideia. Sim. Em Curitiba. E aí eu consigo convencer a pessoa a fazer isso, né? Porque você queria voltar para Curitiba, queria né? muito, muito. Eu queria, na verdade, eu buscava novos ares, eu queria um recomeço, mas um recomeço perto da minha família. Sim. Então, uma coisa que eu faço essa leitura, mesmo com tudo que aconteceu, a minha família ainda sempre foi muito importante para mim. Sim. Né? E aí eu venho para Curitiba em 2006 e inauguro o projeto RHF no final do ano. Foi um projeto desenvolvido, sim, em conjunto, mas todo operacionalizado por mim. Então, tudo que existe dentro da RHF, você faz parte de 12 anos e você sabe, sim, foi operacionalizado por mim. E ele foi todo modificado. O projeto que nasceu era o projeto que é hoje é completamente diferente. Né? E aí começo a... E aí, Renata, como que está a Renata nesse momento? Trabalhando. Qual que era a minha fuga? Trabalhar. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu... Workaholic. Workaholic. Era 11 horas da noite, eu estava trabalhando. Pouco me importava muito naquele momento já. Eu já tinha tentado resgatar esse casamento, então pouco me importava como estava. Eu queria trabalhar, mas eu esqueci de mim. Então, o que eu fiz comigo? Eu engordei. Eu bebia todo dia, praticamente. Então, eu trabalhava, tomava meu drink e dormia. Trabalhava, tomava meu drink e dormia. Nessa época não tinha os pequenos ainda. Não tinha os pequenos. Mas no meu coração falava, o dia que eu tiver filho, isso vai mudar.
O dia que eu tive... E tentando buscar o lado espiritual também, Sim. né? Todos sabem que eu sou cristã, nunca deixei de lado o meu lado espiritual, e sempre naquele conflito, né? O que eu precisava fazer. Mas, no fundo, eu fui entender tempos depois que o problema não estava no meu relacionamento, não estava na minha empresa. Era todo um conjunto de situações que eu vivia porque eu permitia viver. Enfim. E aí, em 2010, decidimos, então, fazer o primeiro tratamento, né? A empresa rodando com muita dificuldade ainda, a RHF ainda patinando muito. E aí nasce o Eduardo em 2010. Quando eu engravido, eu passo a viver aquele sonho da maternidade. Então, eu realmente romantizei a maternidade, porque eram 8 anos de espera por aquele filho. Sim. E quando ele nasce, realmente aquele sentimento se preenche. Eu falo assim, eu não sou mais sozinha. Hoje eu tenho um serzinho aqui comigo. Mas, ao mesmo tempo, veio um peso da responsabilidade, porque a partir dali cai a ficha do que eu vivia. Porque além de eu cuidar de tudo, da casa, do trabalho, das questões comportamentais dele, que eram muito difíceis, relacionadas a colaborador da minha casa. Então, eu era quem? Eu segurava as pessoas próximas. Você era a intermediadora ali, né? A intermediadora. Uhum. Só que daí eu tinha agora um filho para cuidar. Uhum. Um filho que começou a demandar muito. Com 1 ano de idade, Eduardo começa a andar e começa a demandar muito. E sabe aquela coisa que a gente fala assim, meu filho não vai fazer birra? Ah. O meu fazia todas as birras. Só porque a gente fala que não. Assim. Aí o que eu pensava assim, isso daí é que eu tô pagando a língua. Uhum. Só que mal eu sabia que ia vir um diagnóstico, Sim. né, junto. E esse diagnóstico veio com 4 anos de idade. Mas os problemas começaram a partir do 1º ano. Então, eu não consegui ir num restaurante, eu não consegui fazer um cabelo, eu não consegui... Qual que era a minha fuga na época? Salão de beleza. Todo sábado eu ia fazer o meu cabelo, a minha unha. Eu não cuidava muito do corpo, né? Mas eu cuidava da minha aparência. E aí eu lembro que teve um sábado, eu falei assim, fica, para eu poder ir fazer minha escova? Mas você vai demorar, né? Não vai demorar, né? Eu falei... Ali eu me senti tão roubada, parece assim... Eu não sou mais dona da minha vida. Uhum. Aquilo me fez muito mal, que eu comecei a ter pensamentos de falar assim, eu não quero mais ter filho. Porque eu tinha a intenção de ter mais um, mas naquele momento eu falei, eu não quero mais. Primeiro, porque eu acho que eu não vou dar conta. E segundo, porque eu tenho que trabalhar. Tenho que fazer esse negócio dar certo, tenho um filho para criar. Enfim. Mas aí eu sou presenteada com uma segunda inseminação. E eu falo e deixo guardadinha aquela inseminação. Eu falo, vai chegar o momento certo, Deus vai me direcionar. E aí eu já estava com 37 anos, Eduardo com 5. E eu tinha um medo de Deus me castigar, de eu não ter mais filho. Mas eu falei, vou fazer. Ou é agora ou não faço mais. Sim. E eu lembro que eram 3 embriões. E o médico falou assim, e aí? Né, guardamos. Falei, não, doutor, acho que não tem lógica de deixar congelado, vamos transferir os 3. E vingar os 3. Quando eu vou para consulta lá para ver. E eu lembro que eu fiquei extasiada, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta de 4 filhos. E naquele loucura toda, você já trabalhava comigo, né, Elise? Aquela loucura toda, a empresa já crescendo o número de unidades, a gente com muito processo deficitário, muitas demandas ali. Eu falei, bom, agora eu tô grávida, vou ter que seguir o barco. Lembro que eu começo a passar o bastão para você das minhas atividades. Sim. E numa consulta de rotina, com 28 semanas, recebo o diagnóstico que uma das bebês não estava recebendo fluxo sanguíneo corretamente, né, adequadamente. Então, eu iria ser internada no dia 5 de setembro de 2015. E 2 dias depois repeti o exame e o médico falou, se agravar, vai ter que nascer. E ali começa, acho que o maior desafio da minha vida. Sim. Enfim, elas nascem com 28 semanas, extremamente prematuras,
800 gramas, 2 com 800 gramas, uma com cisquinho. 735. Eu lembro que minha mãe estava do meu lado naquele momento e no outro dia ela foi embora. E eu acordei no hospital, porque elas nasceram à noite. E eu lembro que eu fui para a porta da UTI, de cadeira de rodas. Falei, eu quero ver minhas filhas. Não pode. Não pode, ainda não pode, só na hora da visita. Eu volto pro quarto, mas eu choro tanto, porque eu falo assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Sozinha. Sim. A pessoa não estava do meu lado naquele momento. Enfim. E não deixou ninguém ir, tá? Só pra você saber. E existia, né? Existia um conjunto de ações por trás que eu muitas vezes só ficava sabendo depois. Sim. O que eu coloquei na minha cabeça naquele momento? E eu acho que eu estava também à base de remédio, porque eu estava tomando um remédio, que eu não vou lembrar o nome, mas era para produzir leite. E ele, depois eu fiquei sabendo que ele era um antidepressivo. Então, por isso que eu me sentia calma. Só que eu não imaginava o que estava por vir. Então, ganho alta, né? Minhas filhas ficam. Zero previsibilidade de qualquer coisa. É um dia de cada vez, era só isso que eu ouvia. Por isso que hoje eu vivo um dia de cada vez, porque a UTI me ensinou. E eu passo a viver num outro universo. Sim. Que é o universo das mães prematuras. Quem quiser trocar Instagram comigo, estou à disposição para conversar sobre isso. Porque é um universo muito solitário. Ao mesmo tempo, é um mundo paralelo, assim, e você vive realmente um dia de cada vez. Hoje você chega no hospital, tá tudo bem, amanhã você chega, seu bebê tá entubado, ou pegou uma bactéria, ou vai para ser transferido para fazer uma cirurgia. Foram 90 dias, né, resumindo a história que é longa, teria que mais ter um podcast para contar essa história, mas a minha primeira filha, a Érica, com 1 mês, pega uma bactéria no intestino, é transferida para o hospital infantil aqui, o Pequeno Príncipe. Eu começo a me dividir em 2 hospitais. Então, eu corria em um para pegar as informações médicas e corria para o outro para pegar da Érica. Alguns dias depois, Júlia pega a mesma bactéria transferida, porque ela passa o contraste no intestino e não funciona, tem que ir para o hospital. E aí, permaneço só com a Laís. Laís era o bebê mais estável da UTI durante muito tempo, evoluiu bem, mamava, até que eu chego lá um dia para visitar e recebo um diagnóstico péssimo. Laís tinha pego uma pneumonia bilateral e estava muito grave. Ela era menorzinha, né? Era né? menorzinha. E ela precisou ser transferida. E a partir daquele momento, eu fiquei com as 3 daí. Ficou mais tranquilo, porque eu conseguia visitá-las ao mesmo tempo, mas era uma montanha-russa. Eu chegava um dia, a Laís não melhorou mais, a partir daquele momento entubou, ela fez um edema generalizado, tanto que foram 30 dias de luta. E até vou dar um testemunho que aconteceu depois, porque eu cheguei para visitá-la, eu todos os dias quando eu ia visitá-las, eu dava oi para as 3, mas eu ficava mais na incubadora da Laís. E sempre nas minhas orações pedindo a cura. A cura, cura, cura. E eu lembro que um dia eu cheguei, no dia que ela faleceu, a saturação foi muito para baixo. E ali eu saí, me tiraram da sala, e eu falei, Deus, não faça mais a minha vontade. Faça a sua vontade. Não é justo ela ficar aqui porque eu quero que ela fique. E aí eu vou para casa para me trocar, para voltar mais tarde, e me chamaram que ela estava indo. E naquele momento Laís partiu. No outro dia eu sepultei Laís 12:00 e às 2:00 eu estava visitando as pequenas. Sim. Ouvia das pessoas assim, eu não sei como você aguentou. Eu falei, porque não era eu. Eu só era a mãe delas. Mas elas não escolheram estar ali. Então eu tinha que fazer a minha parte. Por mais doído que fosse, por mais cansada que eu estivesse. Bom, resumindo, volto. Isso foi 16 de novembro, vai fazer agora 10 anos. 29 de novembro, as pequenas ganham alta. Eu chego para visitá-las na UTI e eles simplesmente, não sei, sabe como funciona, mas eles chegam e falam, tá de alta, vocês vão descer pro quarto. Uma usando bolsa de colostomia, a outra com sonda nasal,
eu não sabia cuidar. Meu Deus. Eu desço, e aonde estava o Diniz, luto, viajando. Viajando, que era aniversário do Dudu, tinha que comemorar, né? Tá tudo bem. Então, todas essas fichas foram caindo ao longo dos anos. E eu sei que eu chego num determinado momento que eu falo que eu não queria mais aquilo para mim, mas naquele momento eu tinha que focar nas minhas filhas. Sim. Quando eu vou para casa, passa o efeito do ansiolítico. E aí eu começo a sentir sintomas de depressão, porque eu olhava para tudo aquilo e eu falava, eu não consigo sentir felicidade nisso aqui. Ao ponto de pensar, não de pensar em me suicidar, mas pensar que seria melhor morrer. Sim. Do que viver aquilo que eu estava vivendo. Eu falo assim, como é que eu vou morrer e deixar essas crianças? Não posso. Eu pedi para Deus esses filhos. Eu vou ter que cuidar deles. E eu lembro que uma santa pediatra, né, me deu muita luz. Ela falou, Renata, tenha calma. Elas vieram de 90 dias sendo mexidas o tempo todo, luz, barulho. Agora elas estão num lugar calmo, tranquilo. Elas precisam de um tempo a se adaptar a isso, né? Falei, tá bom. Eu falei, eu preciso dar esse tempo. Eu lembro que foi meu primeiro Natal e Ano Novo com elas, mas muito triste. Eu olhava todo mundo viajando, todo mundo se divertindo e eu ali. Mas eu falava, eu preciso ter resiliência. Olha a resiliência. Fui treinada para resiliência. E aí passa a fase mais difícil delas não dormirem à noite e tal, e eu começo a ficar menos cansada e as coisas começam a entrar no eixo. Mas aí eu me torno mãe. Eu falo que ali a vida me parou profissionalmente. Eu sempre confiei muito no teu trabalho, né? E eu falei, eu vou me dedicar, porque eu preciso que a Érica se cure, que a Júlia teve um problema motor, ambas tiveram hemorragia cerebral, então teve um probleminha motor, precisava de... Saíram pelo menos com 5 especialistas. Sim. E foi um ano, Elis. Lenha, você lembra, né? Lembro. Lutas e lutas, quase perdi a Érica com 1 aninho, né? Terrível. Deu uma torção na ileostomia, chegou a vomitar fezes, né? Lembra, foi para UTI, mas eu sempre muito confiante que Deus tinha um propósito na minha vida. Passando a fase difícil, 2016 volto a trabalhar, pegar a rédea do negócio de novo. Sim. Mas já muito certa do que eu queria para minha vida. Só que como é que você sai de um casamento trabalhando junto, com 3 filhos pequenos, né? E financeiramente junto, era tudo junto. Sim. Eu lembro que eu tive que pensar, mas eu vou pegar meu filho para casa da minha mãe. Eu falei, vou vender coco na praia? O que eu vou conseguir oferecer, né? Eu não posso abrir mão da minha empresa. Essa empresa é minha também. Claro. E aí, 2019, eu decido buscar ajuda terapêutica. Eu falei, eu vou tentar fazer terapia para ver se eu me resgato, porque eu fui, ao longo dos anos, me anulando. Como mulher, como tudo. Foi se apagando, Me apagando. Cheguei a 105 quilos, não tinha mais vontade de fazer nada. Daí eu lembro que eu gostei muito da psicóloga, mas eu achava que não evoluía a minha terapia, né? Falava, não, eu preciso de mais. E a minha psicóloga se suicida no final daquele ano. Aí eu falei, larguei. Se ela se suicidou. Meu Deus do céu, o que será de mim? Sem esperança, né? Para a terapia, era final de ano, fiquei muito triste com a morte dela. Depois fiquei me cobrando porque eu não tentei ajudá-la de alguma maneira. E aí vem 2020. Nesse período, meu casamento já estava muito ruim. Mas muito ruim. Ao ponto de não conseguir ficar no mesmo espaço. Então já não existia mais diálogo, não existia mais nada. Nem profissional e nem concordância das ações. Inclusive relacionado a viagens, ele tinha programado zilhões de viagens, eu já ia nas viagens arrastada, né? Eu lembro que eu chegava nas viagens e queria ficar trabalhando. Ficar aqui vendo meus e-mails, respondendo o pessoal. E mais as crianças, né? E mais as crianças. Eu lembro que teve uma viagem para fora que eu fiz, que eu carreguei 11 itens. 11 itens. Eu era um burro de carga. Eu era o burro de carga, eu era a mãe, tudo era eu. Me ajudava a dar um banho, não me ajudava nada. E eu falava, esses filhos são meus, né? Eu falava, esses filhos são meus, eu que quis, eu vou cuidar deles. Mesmo com o diagnóstico do autismo, tinha minhas parceiras lá de casa que sempre me ajudaram muito. E aí vem a pandemia. Quando veio o lockdown, eu fiquei
muito mal, porque eu sempre já passei por outras crises no Brasil, mas nenhuma que eu fui impossibilidade de trabalhar. O que eu fiz? Fui para casa de pijama. Eu não tirava o pijama. Tirava o pijama, você lembra disso? Toca aí, Elis, porque eu não tenho condições. E se resumiram em dias de assistir televisão, ver, né, tudo que estava acontecendo. Até porque a TV era só tragédia, e né? queimar neurônio, o que fazer para não fechar o escritório, para não quebrar a empresa, para pagar as dívidas. Franqueado pedindo socorro. Franqueado pedindo socorro. Isso eu não conseguia nem olhar, né? Porque eu estava doente e não sabia. Até que vem a primeira crise de pânico. Numa noite, acordo passando muito mal, tremendo muito. Coração parecia que explodir. Falei, não vou acordar, porque se acordar vai piorar a situação, porque já tinha crise também. Vou esperar o outro dia, vou pedir ajuda para minha amiga Elis. Né? Até que você vai lá e me sinaliza que eu estava tendo uma crise de pânico. Só que eu mal sabia que era só a ponta do iceberg, né? Porque ela, na verdade, ela já estava vindo lá de trás e ela estourou ali. Sim. Então, a partir daí, eu comecei a ter várias. Insônia, sudorese, palpitação, dificuldade de resolver coisas que eu resolvia com facilidade, né? Mas, vamos lá. Tocamos o barco, né, Elis? Naquela fase difícil. Até que vem o ponto, em junho, né, que acontece o divórcio, onde começa uma mudança de comportamento diferente, né? Troca de senha de celular, sumi de tarde. Falei, bom, tem alguma coisa errada aí. E aí eu descubro uma traição, né? Que eu falo que foi o melhor chifre da minha vida, graças a Deus. Foi livramento. Foi livramento, porque existia um combinado, né? A tolerância era bem alta, mas para isso não. Porque é algo que eu abomino. Então, foi a deixa que eu precisava. Né? E aí, saí de casa, continuo tocando a vida, cuidando das crianças, cuidando de mim. E começo, né, emagreço pela crise de ansiedade, perco 15 quilos, então, consequentemente, eu estava fora daquilo pesado que eu vivia, encho minha casa, porque eu tinha minha mãe, vazio, irmão, né? Amigos, todo mundo tinha que ter sempre gente, Elisa, em dormir aqui, né? Sempre tinha que ter gente na minha casa para eu me sentir mais segura. Sim. Mas eu começo a buscar ajuda psicológica, fiz regressão, fiz terapia, fiz massagem, fiz tudo que podia fazer para entender por que eu estava tendo tudo aquilo e começo a trabalhar muito, né, de novo, porque eu tinha uma responsabilidade financeira com os meus filhos. Sim. Não podia deixar que todo esse turbilhão afetasse, pandemia, separação, afetasse eles com falta de algo. Então, eu tinha na minha cabeça assim, não pode faltar comida, não pode faltar conforto, não pode faltar internet, não pode faltar. E eu tinha uma certeza que o escritório voltaria, e volta em maio, né? Na verdade, quando acontece, eu já tinha voltado ao trabalho, né? Eu sabia que as empresas iam voltar a contratar. Mas como resolver esse problema? E, na verdade, eu demorei um tempo, porque eu era sócia e ex-mulher, e ainda dominada por aquela relação que eu não enxergava, que eu estava sendo dominada. Que eu me fazia de secretária, me fazia de mãe, devolvia meus filhos como mercadoria quando estragava, né? E eu aceitava tudo, eu falava amém. Então, eu continuava falando amém. Eu estava fora, mas eu não estava. Até que no final do ano, para mim foi a gota d'água, assim, porque sai uma liberação de um crédito, veio uma pessoa ali só interessada em pegar o crédito, eu falava, não, a gente tem funcionário, a gente tem que pagar as coisas, e eu venho com a proposta de compra, né? Venho com isso muito latente no meu coração, falei, se não der certo, feliz, vamos abrir nosso negócio e vamos seguir. Sim. Nunca pensei em voltar, né, ser seletista, sempre falei, não, é o que eu sei fazer, e eu confio em mim. E aí, com esse processo de cura, eu acho que eu me resgato essa força, quando eu te convido, né, para ser minha sócia.
mas nem sabendo o que estava por vir, né? E aí em abril consigo a dádiva, graças a Deus, de comprar a RHF. Depois de muita luta, né? Muita luta, muita discussão. Eu lembro que a primeira reunião que eu fui falar, fui muito hostilizada, né? Eu fui muito hostilizada durante todo o casamento. Então, veio do boqueirão, não sabe ler, não lê a Bíblia, não vai pro céu, é gorda. E outras, coitada, se separou, quem que vai querer? Com 3 filhos, ainda mais com 3 2 filhos problemáticos, dois né? problemáticos, né? Então, eu fui muito hostilizada, fui muito humilhada, porque frequentava lugares levando as acompanhantes, né? Sim. Que eu frequento. Então, assim, tem uma coisa assim, eu respeitei tudo isso, sempre respeitei, porque eu penso que a gente tem que ter bom senso, e respeitei sempre minha casa, respeitei sempre meus filhos e a saúde mental deles. Tanto que eu falo assim, hoje eles são crianças extremamente bem resolvidas, assim, eu não deixei nenhuma ferida que a minha mãe deixou na gente lá atrás, Sim. né? Enfim, e aí nasce a RHF, começo a viver minha vida, mas eu sempre queria ter alguém do meu lado. Eu falava assim, eu não nasci para ser sozinha. Eu sei que eu sou uma mulher bonita, eu sei, não me achava, né? Mas eu sabia no meu coração que eu era uma pessoa inteligente, uma pessoa... Eu ouvia também vocês falando, uma né? Pessoa Interessante. Eu falei assim, não é possível que eu não vou conhecer alguém. Né? E começo a procurar esse alguém. Eu nunca esqueço que um dia meu pastor falou assim, você tenha calma, Deus vai te mandar um homem de Deus na sua vida. Mas quando? Eu falo, mas quando? E claro, na época, né, tudo fechado e tal, pandemia, restava aplicativo. E ali eu falo que eu conheci o homem da minha vida. Meu grande amor. Tudo que eu idealizei, eu acho que Deus, na minha vida, ele desmoronou tudo para depois ele reconstruir os alicerces. Tanto profissional quanto pessoal. Sim. Só que eu demorei para entender que eu tinha que passar pelo processo de amadurecimento. Ele me preparou para essa relação, porque se essa relação tivesse chego antes, talvez não tivesse dado certo. Porque eu ainda estava bagunçada, estava confusa, estava perdida. Sim. Então foi 1 ano e meio para chegar o Murilo. E quando o Murilo chega, ele chega muito rápido, mas eu tinha tanta certeza que era ele que em nenhum momento eu pestanejei. E aí nossa história é super linda, precisava de mais um podcast para contar, mas a gente namora, noiva e casa em 6 meses. Ele não estava morando em Curitiba, vem para cá, tinha acabado de perder a mãe pro Covid, foi uma grande perda na vida dele, a mãe era a estrutura familiar, né? Então ele estava passando por aqui naquele momento de dor e me conhece. E aí ele volta para Curitiba, a gente se conheceu 13 de setembro, 29 de setembro ele aterrissou em Curitiba. E aí, lógico, eu programei um final de semana lá em casa pra gente ficar nós dois e tal. Eu falei, arruma suas coisas aqui no armário, até que você pegue a chave do apartamento, né, da família e tal. Daí, quando chegou a segunda, eu falei, não vai mais embora não, tá tão bom. Porque as crianças já se conectaram, ele trouxe alegria para casa. Sim. Toda aquela, né, parceiro para tudo. Eu falei, é isso que eu preciso. É um homem assim que eu preciso do meu lado. E por que eu falo que ele tem tudo que eu não sempre esperei? Primeiro, como homem. Então, um homem que me honra, me respeita, nunca me desrespeitou. Nunca, assim, gritar, me xingar de nada. É um homem parceiro em casa, me ajuda. Fora ele ser chefe de cozinha, né? Me engordou, mas agora emagreci de novo. Mas é um homem que participa de tudo. Leva as crianças no médico, leva na terapia, corre pra cá, corre pra lá, me ajuda com tudo. Que era algo que eu nunca tive, né? Tem harmonia dentro de casa. Então, assim, ele sabe ser chefe de família quando tem que ser, ele sabe ser marido, ele sabe ser o marido romântico, o marido... Então, assim, é tudo... Até às vezes eu falo pra ele, nossa, me dá até medo de tão perfeito que é, né? Porque é um lar harmonioso, é um lar... O que todo mundo vê nas nossas redes sociais é de verdade. É a construção que você queria.
Lá atrás. Uhum. E eu vejo hoje as crianças mais seguras, as crianças... Porque essa figura masculina é importante, do pai, né? Querendo ou não, ele é o pai do coração, mas ele é o pai que é exemplo. Exemplo como se trata uma mulher, exemplo como se respeita as pessoas, exemplo como se mantém as coisas organizadas. Sim. E as crianças precisam de exemplos bons. Com certeza. Seja de quem for. Pode ser, né, criado por quem for, mas que tenha bons exemplos. E hoje eles têm isso. E eu me sinto hoje muito mais segura. Hoje eu olho no espelho, eu me gosto, né? Hoje eu faço atividade física incentivada por ele. Ó, e pega no meu pé, viu? Toma água, vamos pra academia, você tem que cuidar da saúde. Ele que faz os meus suplementos. Então eu desço para tomar café, já tá lá meus suplementos. Então, assim, eu falo, eu quero me tornar uma palestrante, talvez ano que vem, tá no forno o projeto, porque eu quero incentivar essas mulheres, assim, a pararem e olharem para a vida é uma só. Falando de perdas, né? Perdi minha mãe ano passado, um câncer fulminante. Não estava falando, assim, como eu falei antes, a gente sempre teve uma relação truncada. Sim. Por questões de muitas vezes divergir muito em comportamentos, mas eu sempre respeitei muito minha mãe. Aquele mandamento do respeitar pai e mãe, eu sempre levei para minha vida. Então, assim, nunca gritei com a minha mãe, nunca ofendi minha mãe, nada. Mas tinha momentos que eu preferia me afastar. Porque conforme eu fui amadurecendo e depois de todo esse processo que eu passei, eu entendi que tem situações que queda de braço não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Uhum. Se afastar é o melhor caminho. Sim. Ficar quietinha, sair do campo de visão. E naquele momento eu me afastei da minha mãe por uns meses. A gente estava só falando por mensagem e tal. E eu lembro que eu senti no meu coração. Eu tentei aproximações, então chamei para o aniversário das meninas, ela veio. Mas sempre muito arredia. Dorme aqui não, vou embora, sabe? E aí, quando foi abril do ano passado... eu falei pra ela, veio assim no meu coração, chama ela pra cuidar das crianças, pra ficar naquele show que você vai. Eu falei, mãe, tem um show, você não vem ficar com as crianças? Eu vou. Porque ela tinha uma paixão pelos meus filhos. E ela veio. E chegou, tava com o cabelo diferente, um astral bom, assim. Só que ela começou naquela semana a sentir muito cansaço. Resumindo também que a história é longa. Sim. Levei no médico, levei no cardiologista, aparentou um problema de coração. E aí isso foi em abril. Aí eu falei para ela ficar aqui pra gente fazer o tratamento. Quando foi em junho, ela foi pra casa dela e lá ela passou mal. Passou mal, deu como se fosse um AVC. Uhum. Ela volta, eu marco uma ressonância, levamos e infelizmente o diagnóstico não era bom, era metástase no cérebro. Não sabíamos qual era o câncer principal. Sim. E o que eu entendi naquele momento, né? Primeiro que a vida realmente é muito frágil, é um piscar de olhos. Segundo, ame mais, aproveite. Minha mãe era uma pessoa que ela reclamava muito da vida e ela perdia oportunidades de estar mais próximo das pessoas que ela amava por conta dessa amargura que ela tinha, Sim. sabe? E faça enquanto dá tempo. Então, o que eu fiz naquele momento? Doeu muito saber que poderia ser a qualquer momento, mas eu falei, eu vou aproveitar o máximo que eu tenho com ela. Então, ela ficou morando na minha casa, a gente fazia churrasco para ela que ela gostava, a gente sentava do lado, a gente beijava, a gente abraçava, a gente conversava, dava risada, a gente tem vários momentos. Eu lembro que teve a festa junina do colégio, o Murilo falou, eu falei, não tô a fim de ir, já bastante chateada, né? O Murilo falou, não, vamos levar ela para ver as meninas dançar. Sim. Levamos mesmo com dificuldade. E aí, então foi a melhor coisa que tivemos nosso momento de perdão, onde eu pude falar tudo isso que eu contei aqui. Falei, olha, eu passei por situações que poderiam ter sido evitadas, mas eu te perdoo. Eu te perdoo porque era o que você tinha para me entregar naquele momento. E tá tudo bem. E vamos viver, vamos. E ela chorou também, e ela estava sóbria ainda. Sim. E depois que ela partiu, a maior alegria do meu coração
é saber a avó incrível que ela foi para as crianças. Sim. A memória afetiva que eles têm. E aquele momento, que às vezes a gente não entende, né? Naquele momento que eu estava naquele furacão, eu comecei a deixar muito eles lá. E eu lembro que eu comecei a me cobrar. Falei, eu tô abandonando eles, né? Eu tô deixando muito eles lá na minha mãe. Não, foi necessário. Aqueles momentos que eles ficavam lá, às vezes, 30 dias. Ontem o Dudu falou, numa reunião de intercâmbio que a gente fez, ele falou assim, ela falou, você já ficou fora de casa, assim? Ele já, na casa da minha avó. Eu já fiquei bastante tempo lá, mais de um mês. A memória dele. Então, eles têm muita memória afetiva dela. Então, eu falo, eu tenho gratidão pela avó que ela foi para eles. Porque é tão bom a gente ter essas lembranças. Eu tenho tantas lembranças boas com a minha avó. Tanto que eu sou a neta mais velha, sou a neta que ainda estou muito próxima dela. E aí foi isso. Então, minha mãe partiu. Eu sigo minha vida cuidando das crianças, né? Dudu hoje com 14, Juliérica com 10. Tô bem no meu casamento, graças a Deus. Tô bem comigo, buscando aí cada vez... Eu lembro... outro ponto que eu lembro também, que eu achava que eu só seria feliz se eu fosse magra. Porque eu falava assim, como é que alguém vai gostar de mim com esse corpo que estava judiado por uma gestação trigemelar, né? Sim. Uma segunda gestação. Eu falava assim, não tem nada a ver. Quando é encontro de almas, quando é encontro verdadeiro, não existe isso, né? Então, é isso, essa é a Renata. É uma Renata que se divide entre a família, tenho tempo de qualidade com os meus filhos, tenho tempo de qualidade com meu marido, viajo. Uma coisa que eu não abro mão, e a gente tem uns combinados assim, sempre regar o nosso amor, com palavras, com mensagens, com, assim, eu vou de manhã pro Pilates, eu chego no Pilates, eu aviso ele, o eu te amo, o coração, cuidado, né, Rê? E ter momentos nossos. Sim. Então, quando a gente viaja, é incrível, mas a gente não abandona as crianças. A gente tá o tempo todo monitorando, deixa tudo organizado, os bichos, nós temos um zoológico lá em casa, você sabe. Até isso, né? Eu não queria mais bicho. Eu tive uma cachorra na minha vida, eu falei, eu não quero mais. Hoje eu tenho 2 dogs, um gato, 4 calopsita. E é a alegria da casa, né? Todo mundo apaixonado por eles. Então, eu achava que eu só seria feliz se eu fosse magra. Hoje eu já não tenho mais esse olhar. Tá magra, mas por outros motivos. Mas eu tô uma magra saudável. Feliz. Então, feliz, e eu emagreci saudável. Saudável. Eu falo que tem uma coisa que não tem preço, a paz de espírito. Sim. Porque por mais que... Não que a gente não tenha problemas. Tem pessoas que olham pra mim e acham que eu não tenho problemas, acham que eu tenho bastante dinheiro. Ainda não tenho, mas estou trabalhando pra isso. Amém, virá. Amém. Então, mas eu sou uma pessoa hoje regrada, com as minhas finanças, com o meu casamento, comigo, com a minha vida espiritual e com a minha vida em família. Tá conseguindo equilibrar os seus pratinhos hoje, né, Rê? Não fico mais assim, né? Agora não. Tá tudo onde realmente... Claro que tem hora que às vezes, que sim, é normal, mas hoje você consegue. E com mais maturidade. Maravilha. Maravilha, é inspirador. Obrigada. Inspirador. A gente tá quase chegando no finalzinho desse episódio, que tá sensacional. Eu ficaria... Algumas coisas eu já sabia, por incrível que pareça, gente. São 12, quase 13 anos juntos, mas tem coisa aqui que eu não sabia. Não sabia. Deixa uma mensagem pro pessoal, Rê. Até como empresária, como mulher, essa tua fala, tua trajetória de vida é muito inspiradora. Pessoal, eu penso que vocês devem acreditar em vocês, nos seus sonhos, não se anular por ninguém. Eu nunca esqueço uma palestra que eu fui assistir do Brunet, que ele falou assim, ninguém pode ter poder sobre você a não ser Deus. Então não permita, se você, como a doutora falou no episódio anterior, tá se sentindo mal, algo que te incomoda, vai atrás, tenta resolver da melhor forma, né? Saia, vira esse jogo, nunca é tarde para recomeçar. Então, lembre-se disso, você é a pessoa mais importante da sua vida. Se cuide e se ame. Uma coisa que eu não fazia era nada para mim.
eu lembro que eu não conseguia sentar para assistir uma série. Hoje eu sou a rainha da Netflix, adoro. Então, porque eu era inquieta. E eu fui buscar respostas, eu fui buscar melhorar e hoje eu me preenchi. E quando você se preenche com você mesma, né? E às vezes eu me policio, eu falo, eu tô esquecendo um pouco de mim, acho que eu vou marcar uma massagem, acho que eu vou fazer alguma coisa para mim, né? E isso é muito importante. Então não esqueça de você e acredite nos seus sonhos. Lindo, maravilhoso. E pra gente poder encerrar, quero te fazer uma proposta diferente. Quer tomar água? A gente vai fazer um bate-volta, tá? Eu vou falar uma palavra pra você e eu quero que você fale pra mim a primeira coisa que vier na sua mente. Tá. Pode ser? Pode. Combinado? Então tá bom. Então, eu vou deixar aqui a minha cola, porque é bastante coisa. Vamos lá. Carreira. Sucesso. Desafio. Autismo. Maternidade. Amor incondicional. Relacionamento. Cuidado. Autocuidado. Amor próprio. Luto. Dor. Família. Tudo. Renata. Força. RHF. Propósito. Pessoal, e é com essa mensagem linda, maravilhosa, e com esse bate-volta aqui que a gente vai encerrar o episódio de hoje, nossa primeira temporada, ouvindo a nossa inspiração e a criação da RHF Talentos, a maior franquia de RH do Brasil. Então, nos sigam nas redes sociais, sigam a RHF Talentos Matriz, nosso canal no podcast, nosso canal no YouTube, o Insta da Renata, que é Renata Freires Oficial. Ano que vem ela vai estar palestrando para nós, viu? Sigam Elis da RHF e nos vemos em breve na segunda temporada. Forte abraço. Obrigada, pessoal.